Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e só digo uma coisa: Flash! Já que hoje é dia da gente revisitar um dos maiores heróis do passado, relembrar suas origens nos quadrinhos e nos antigos seriados do cinema e também o audacioso filme dos anos 80 e seus bastidores. Afinal, será Flash Gordon um filme incompreendido? Uma produção à frente do seu tempo? Ou o contrário disso, sendo um filme que deveria ter sido lançado pelo menos uns 30 anos antes? Ou ainda a possibilidade de ter sido um filme só mal feito mesmo? Bom, não sei. A única coisa que eu sei é Flash! E sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Filho, preciso que vá na locadora devolver os filmes. E com certeza todo mundo já ouviu falar do herói Flash Gordon em algum momento da vida, não é verdade? Afinal, o herói foi criado em 1934 pelo desenhista Alex Raymond por encomenda da King Features, já que a empresa precisava de um personagem totalmente voltado para a ficção científica para poder fazer frente para o sucesso de heróis como Buck Rogers e o John Carter de Marte. E para lançar o Flash Gordon, o Alex Raymond foi buscar inspiração num livro de 1933 chamado When Worlds Collide. Livro esse que apresentava uma galera que embarcava num foguete e ia rumo a um planeta desgovernado que estava vindo na direção da Terra. E se eles não impedissem que o planeta chegasse aqui, ia acabar com tudo. Foi assim que em janeiro de 1934 os norte-americanos que gostavam de tirinhas de jornal conheceram o herói Flash Gordon, juntamente com a mocinha Day Warden e o Dr. Hans Zarkov, que embarcavam em um foguete experimental para viajar ao planeta Mongo, lar do tirano Ming, um ser espacial que escravizou as mais diversas raças do planeta Mongo e agora quer conquistar o universo. E assim como a maioria dos heróis daquelas primeiras décadas do século passado, o Flash Gordon era um herói sem poderes. Na verdade, ele era dono de uma grande coragem e tinha físico, força e habilidades de um atleta, que no caso do Flash, ele era jogador de polo, que pelo visto devia ser o esporte mais radical daquela época. E no planeta Mongo, o herói vivia aventuras fantásticas, conhecendo diversos povos também fantásticos e aliados como o príncipe Baren de Arbórea, um tipo de Robin Hood espacial, o príncipe Tan dos Homens-Leões e até a princesa Aura, filha do malvadão Ming. E como todo mundo já sabe ou imagina, essas tirinhas fizeram muito sucesso e foram publicadas por décadas até 2003. E claro, toda criança de antigamente queria ser o Flash Gordon. E em 1936, a Universal lança nos cinemas o seriado Flash Gordon, que foi dividido em 13 partes e trouxe o ator Larry Buster Crable, um ex-campeão olímpico de natação, como o herói Flash Gordon. Your eyes, your hair, your skin. I've never seen one like you before. E a exemplo dos quadrinhos, o seriado do herói foi um sucesso e logo Buster Crabbe voltou a viver o herói em mais duas séries, uma lançada em 1938 e a outra em 1940. Claro, um herói com tantas décadas de histórias também viria a ter séries feitas para televisão, revistas em quadrinhos, brinquedos, games, desenhos animados e até mesmo filmes eróticos de um gosto bem duvidoso. Só que todo o assunto sobre essas outras mídias aí pode ser papo para um outro vídeo. Para isso, é só vocês comentarem aqui se vocês querem mais vídeos a respeito do Flash Gordon, beleza? Já que agora a gente vai falar do filme mais conhecido do Flash Gordon, o filme dos anos 80, e que basicamente, com a mesma história das tirinhas dos anos 30 e do primeiro seriado com Buster Crabbe no papel do herói, o Flash Gordon do Sam Jones cai literalmente de paraquedas na maior aventura da vida dele. E de quebra, ele vai se tornar o maior salvador não só da Terra, mas de todo o universo. E já no começo do filme a gente é apresentado para o herói com o Sam Jones e os seus cabelos mais brilhantes que um raio de sol, embarcando num pequeno voo comercial, onde a gente também conhece a bela Day Warden, vivida pela atriz Melody Anderson. E como a sociedade mudou como um todo desde a criação do herói lá nos anos 30, o Flash Gordon continua sendo bem atlético,
continua sendo bem inteligente, só que agora ele é jogador de futebol americano. E mal dá tempo do herói jogar o charme dele pra cima da mocinha, já que o céu começa a mudar e fica vermelho. E numa daquelas situações que é melhor nem tentar achar qualquer lógica, os pilotos desaparecem e o nosso herói tem que dar os pulos dele pra fazer o avião pousar. A hidráulica já era! Agarre isso, me ajude a subir o avião! Acontece que a aterrissagem não é das melhores e, para calhar bem para a história, o avião acaba pousando dentro do laboratório do Dr. Hans Zarkov, vivido pelo ator israelense Chaim Topol. E apesar do casal ter destruído o laboratório do Zarkov, ele fica feliz da vida em ver os dois e logo aponta um revólver na cara deles, coisa que não funcionou muito com o assistente dele, o medroso assistente dele, alguns minutos antes. E essa confusão toda acontece porque o cientista descobre que todos esses fenômenos que estão acontecendo na Terra são culpa de um planeta desconhecido. E para piorar tudo, esse planeta tá vindo na nossa direção e vai acabar com tudo, meio que patrolando a Terra como se fosse nada. Então, o doutor construiu um foguete para chegar lá e tentar desviar a rota do planeta. Só que tem um problema, o Zarkov esqueceu que ele é o único disposto a se sacrificar para isso, para esse objetivo, e aí ao invés dele construir um foguete que poderia ser acionado com 2 mãos, ele construiu um foguete que só pode ser acionado com 4 mãos. Então, basicamente ele rende o herói e a mocinha e obriga eles a entrarem no foguete para partir para o planeta desconhecido. E depois de uma briga que não dá em nada, desmaios e muito psicodelismo na tela, os 3 fazem a viagem pelo espaço e logo chegam no tal planeta desgovernado. E agora que o pau começa a pegar de verdade, já que os 3 pousam no planeta meio que aos trancos e barrancos, e antes de conseguirem se orientar, eles são rendidos por soldados com um gosto bem duvidoso para se vestir. Nós somos da Terra, amigos. E esses alienígenas são praticamente saídos de um desfile com sobras de fantasia do saudoso Clovis Bornai. Os 3 terráqueos são levados até um palácio e lá conhecem o Imperador Ming, o Impiedoso, vivido pelo lendário e saudoso ator sueco Max von Sydow. E enquanto os 3 vão conhecendo a galera bizarra que tá ali ao redor do Ming, eles também descobrem que o nome do planeta é Mongo e que não tem nada de desgovernado. Na verdade, o Ming controla o planeta e tá arrumando com ele pra Terra simplesmente para destruir o nosso planeta, já que ele acha a gente patético. Quem é você? Flash Gordon, zagueiro, New York Jets. Dale Harden, Alteza. Viva e deixe viver. Esse é o meu lema. Meu nome é Hans Zarkov, sou cientista. Eu o sequestrei numa tentativa de salvar nosso planeta Terra. Um corpo obscuro do sistema solar, o satélite que tem lhe dado tanta diversão. E se até esse momento do filme alguém desavisado estiver assistindo a aventura e não entender que a coisa toda é bem galhofa, olha, chega um ponto em que não dá mais pra fugir disso. Já que com certeza não vai ter dúvidas disso quando o nosso herói platinado resolver que não vai mais aceitar o que tá acontecendo e partir pra dentro da Guarda Imperial do Ming, usando um tipo de ovo cerimonial para simular uma bola de futebol americano e utilizar jogadas para derrubar os vilões. Olha, se não tivesse no filme ninguém acreditava. E obviamente a coisa toda não vai funcionar e o Flash Gordon acaba sendo condenado à morte. Enquanto o nosso herói se lasca, outros personagens bem importantes para a história começam a aparecer no filme. Como é o caso da Princesa Aura, sempre instantaneamente apaixonada pelo nosso herói viril, não importando a mídia em que a história seja contada. E aqui a Aura é vivida pela belíssima atriz italiana Ornella Muti. E aqui tem uma coisa bem legal pra gente notar. Se lá nas tirinhas originais dos anos 30, a Princesa Aura já tinha uma personalidade bem forte, que até contrastava com a passividade da Dale Wardin, aqui a coisa não vai ser nem um pouco fácil para Aura. E o mesmo vai valer para o Ming, já que o vilão resolve transformar a Dale na rainha dele e a personagem não vai se entregar tão fácil ou mesmo vai aceitar numa boa Aura se jogando para cima do Flash Gordon. Don't touch me! Oh, you! No, I'm a prisoner too! You damn...
E por falar em dor de cotovelo e importância, o filme ainda tem o Príncipe Barney, o nosso Robin Hood espacial, vivido aqui pelo futuro 007 Timothy Dalton. E o Príncipe é um camarada que tem tudo para ajudar o Flash Gordon na batalha contra o Ming, só que no começo ele deixa o ciúme da Princesa Aura falar mais alto. E entre homens que vivem entre plantas, homens lagartos e tudo mais, também temos o povo alado, que tem como líder o Príncipe Vultan, vivido pelo ator britânico Brian Blessed. Praticamente uma mistura do Gimli do Senhor dos Anéis com o Gavião Negro da DC Comics. Para completar o elenco principal de personagens, temos o tão malvado quanto esquisito Clytus, vivido pelo ator francês Peter Wingard. Aliás, o vilão, além de ser o braço direito do Ming e não ter o mínimo remorso de cometer qualquer maldade, também é responsável por um dos momentos mais esquisitos do filme todo. Aliás, eu vou dizer, né, a gente tá destacando esquisitice dentro de um filme que já é bem esquisito, mas eu não vou contar o momento, porque eu tenho certeza, se faz muito tempo, ou se você não viu esse filme ainda, quando esse vídeo aqui acabar, você vai correr atrás para assistir. E o mais esquisito ainda é que o Peter Wingard era um dos atores mais conhecidos no elenco do filme, pelo menos naquela época. E além de ficar o tempo todo debaixo da máscara dourada, ainda foi totalmente redublado por outro ator na pós-produção do filme e dizem que isso rendeu muita insatisfação por parte do ator francês. Não posso respirar nessa coisa! Sim, você não está bem. E me disseram que recusou sua última refeição. O chefe ficará abalado. Mande-me pro inferno! Tanto melhor. Bom, e entre tantas idas e vindas do Flash Gordon, da Dale Wardini e do Ming, e também de todos os outros personagens e povos do filme, a história se encaminha cheia de reviravoltas até o final, onde o nosso herói vai ter que enfrentar o Ming o Impiedoso para salvar a Terra e o resto do universo da destruição e também da tirania do vilão. Mas e aí, eu quero saber, já assistiram esse clássico camp dos anos 80? Faz muito tempo que viram o filme? Gostaram dele de primeira ou não gostaram? Bora comentar tudo isso aqui que eu tô louco pra saber. E agora a gente vai cair pra dentro das curiosidades e dos bastidores. Mas antes eu quero saber, tá gostando desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar. E se você tá chegando agora aqui no canal, gostou do que tá vendo, faz o seguinte, se inscreve aqui e aproveita para badalar o sininho, porque eu garanto, a gente vai viajar juntos pro passado 2 vezes na semana. E o filme do Flash Gordon chegou aos cinemas dos Estados Unidos em 5 de dezembro de 1980. Enquanto isso, no Brasil, a estreia nos cinemas foi alguns dias depois, em 18 de dezembro. Só que eu vou dizer, o processo para o filme sair do campo das ideias até chegar aos cinemas foi bem longo. E esse filme já estava para ser feito desde os anos 60. Quando o produtor italiano Dino De Laurentiis, depois de produzir 2 filmes baseados em quadrinhos europeus, sendo um deles o italiano Diabolic e o outro longa da Barbarella, vivida pela atriz Jane Fonda e baseado nos quadrinhos franceses. E depois de produzir e lançar os 2 filmes em 1968, o Dino De Laurentiis se interessou em lançar também um filme de um super-herói, só que dessa vez teria que ser um super-herói norte-americano. E o escolhido foi o Flash Gordon, já que o produtor gostava muito do personagem. E de saída, o Dino De Laurentiis queria que o também lendário diretor italiano Federico Fellini dirigisse o filme do Flash. Dizem que o Fellini até se interessou em dirigir o filme, mas logo mudou de ideia. Olha, é até curioso a gente ver um filme do Flash Gordon dirigido pelo Federico Fellini, diz aí. Seria mais ou menos, guardadas as devidas proporções, aquele filme do Tarantino que ele ia fazer da Jornada nas Estrelas. Ia ser muito louco. E nessas, o George Lucas, lá no início da década de 70, tentou comprar os direitos do De Laurentiis para fazer esse filme do Flash Gordon, já que ele era muito fã desses personagens antigos, principalmente do Flash Gordon, do Buck Rogers e do Comando Code, como vocês já puderam ver lá no vídeo com a história do Rocketeer. Só que o Dino não se interessou em vender os direitos do filme e muito menos quis o George Lucas como diretor. Aí, ele, para não ficar totalmente frustrado por não conseguir fazer um filme do Flash Gordon, decidiu fazer Star Wars. E o resto, vocês já sabem, é história. Aliás, quem curte Star Wars sabe muito bem, é só analisar, principalmente Uma Nova Esperança, tem muito de Flash Gordon no filme e nos personagens da galáxia muito distante.
Bom, voltando para o Dino De Laurentiis, ele acabou contratando o diretor Nicholas Roeg para dirigir o filme. Tudo porque ele admirava demais o trabalho do diretor e sabia que o Nicholas Roeg era profundo conhecedor da história do Flash Gordon, e também chamou o roteirista Lorenzo Semple Jr. para escrever a história do herói para os cinemas. Só que depois de um ano de pré-produção, de muita coisa escrita, de muita coisa produzida, o diretor e o produtor acabaram discordando, na visão a respeito do personagem, e o Dino despediu o Roeg. Outra parceria que seria bem inusitada, mas que acabou dando em nada, é que o Dino De Laurentiis também tentou contratar o conterrâneo dele, o Sergio Leone, para dirigir o filme do Flash Gordon. E o Leone recusou, tudo porque ele achou que a ideia do Dino não era baseada nos quadrinhos originais do herói, e também porque viu que não ia ter liberdade para criar tudo do jeito que ele queria. Já pensaram? Será que o Sergio Leone ia chamar o Clint Eastwood para viver o Flash Gordon e o Lee Van Cleef para ser o Ming? Entendedores entenderão. O problema todo é que todos esses camaradas aí queriam fazer uma ficção científica um pouco mais séria, mais baseada nas tirinhas do herói lá dos anos 30. Já o Dino queria fazer uma série, um herói um pouco mais descompromissado, um pouco mais até engraçadão, mais ou menos como era o seriado da Universal. Olha, o mais estranho pra mim é que o Flash Gordon do Buster Crabbe até podia ser leve, como a maioria dos seriados da época, mas de engraçadão ele não tinha nada, só na cabeça do produtor mesmo. E depois que ele despediu o Roeg, ele passou mais de um ano atrás de um diretor que ele procurava, um diretor sério, conceituado, mas acabou não achando nada. E aí, para poder tocar a superprodução, ele foi lá e contratou o diretor Mike Rhodes. E segundo a própria equipe e o elenco envolvido já falaram em entrevistas, esse foi um grande problema, já que o filme foi dirigido e não foi dirigido pelo Mike Rhodes, já que o Dino De Laurentiis vira e mexe aparecia no set, metia o esporro em todo mundo, inclusive no Mike Rhodes, e mandava refazer várias coisas e também mudava outras do jeito que dava na cabeça dele. Inclusive o Dino e o Sam Jones tiveram vários pegas para capar, já que o produtor achava que o ator era muito arrogante, se achava muito pro tamanho dele. Inclusive os dois brigaram feio por culpa de pagamentos que o Sam Jones achava que estavam faltando, e quando o filme foi para pós-produção e as filmagens adicionais vieram, o Sam Jones nem foi chamado de volta para continuar o trabalho, e várias falhas dele que precisavam ser refeitas foram dubladas por outro ator. Era bem comum antigamente o ator ter que voltar para o estúdio para gravar algumas falas que não eram pegas na hora ali na captação de áudio. Só que no caso do Sam Jones, os caras chamaram um outro ator para emular a voz dele. Aliás, o próprio Sam Jones, que na época ganhou o papel depois de disputar com futuros astros como o Arnold Schwarzenegger e o Kurt Russell, hoje em dia está bem mais velho e experiente e diz que a versão jovem dele não era nem um pouco fácil de conviver, e o sucesso repentino realmente subiu para a cabeça. Inclusive essa briga com o Dino meio que enterrou a carreira do Sam Jones, que era bem promissora, já que o produtor tinha bastante força na indústria cinematográfica, e depois do Flash Gordon, o Sam Jones só fez tralha. Fez ali um filme do Spirit, um filme bem ruim que ficou esquecido no tempo, e também fez a série do Guerreiro do Futuro. O ator inclusive já disse que depois, fazendo várias tralhas e tal, não conseguiu o sucesso que ele esperava. Ele teve vários problemas com álcool, com bebida e também depressão. Claro, o tempo passou, o Sam Jones se recuperou totalmente e hoje em dia o ator ainda lucra bastante com o papel vivido no passado, já que ele vive nas convenções pelo mundo todo, onde os autógrafos do Sam Jones são bem disputados pelos fãs do filme. Aliás, apesar de meio que ter fracassado nos cinemas, esse filme do Flash Gordon fez bastante sucesso quando chegou na era do VHS e também quando foi lançado na televisão.
Uma aventura espacial com o maior herói das galáxias. Acidentalmente, Flash Gordon vai para um estranho planeta. E lá, terá que enfrentar os poderes de Ming, o imperador do universo. Flash Gordon, uma superprodução de Dino De Laurentiis, na Sessão das 10. Domingo, a bordo Topa Tudo por Dinheiro. E com isso, o filme foi ganhando fãs e mais fãs ao longo dos anos. E por falar nisso, o ator, diretor e faz tudo Seth MacFarlane é um desses grandes fãs do Flash Gordon, tanto que ele transmitiu isso pro personagem do Mark Wahlberg e pro ursinho dele no filme Ted. E o Sam Jones apareceu mais louco que o Batman nos dois filmes de comédia para maiores. E claro, ele apareceu referenciando totalmente o papel mais importante da carreira dele. Agora, entrando na parte musical do filme, a gente sabe bem, talvez se não fossem as músicas, se não fosse a trilha sonora, o Flash Gordon nem tivesse se tornado um cult. E para fazer a parte orquestrada do filme, chamaram o compositor britânico Howard Blake, que fez um trabalho caprichado, e para a parte da música, o De Laurentiis queria a banda Pink Floyd, mas as tentativas de fechar um acordo acabaram em nada. Aí entra na história a banda Queen, liderada pelo saudoso Fred Mercury, que topou o desafio e encheu o filme de músicas épicas, para ser mais preciso, 18 faixas inéditas, o que inclusive rendeu um álbum exclusivo que chegou a ficar no top 10 dos álbuns mais vendidos da Inglaterra. E eu aposto que desde o começo desse vídeo, o refrão Flash, haha, Savior of the Universe, não saiu da cabeça de vocês, né? Claro, Flash Gordon é um filme que pode ser acusado de tudo, menos de não ser um filme divertido, corajoso e que fez a alegria de muita gente. Já que mesmo com o orçamento milionário para a época, custando quase 30 milhões de dólares para ser produzido, o filme não queria reinventar a roda e, na verdade, apesar do humor excessivo, Flash Gordon foi pensado como um filme que homenageava totalmente os antigos seriados dos anos 30, 40 e 50. Tanto no visual cafona e colorido, que é como exatamente aquelas séries antigas seriam se passassem coloridas nos cinemas da época, quanto no tom leve da aventura toda. Aliás, nos Estados Unidos, até a arte promocional do filme foi feita para parecer como se fosse aquelas propagandas dos seriados antigos. Flash's strategy proved successful? Will he survive? Find out now at a theater near you. Music by Queen. Rated PG. Uma pena que mesmo com tudo isso, com toda essa boa vontade, com todo esse espírito, o resultado final do filme tenha ficado com um gosto meio estranho, o que resultou em uma bilheteria bem abaixo do esperado nos Estados Unidos. O que acabou salvando um pouco o filme foi a Europa, principalmente a Itália e a Inglaterra. E como eu sempre falo, os italianos de antigamente, olha, com esses caras, não tinha tempo ruim. E tanto é que a coisa não saiu como planejado, que a ideia era fazer pelo menos uma trilogia para o Flash Gordon entrar nos anos 80 com tudo. E a interrogação no final do filme deixa isso bem claro. Mas com os problemas entre o Sam Jones e o Dino De Laurentiis, as críticas na maioria negativas e as bilheterias mornas acabaram com as chances disso acontecer. Mas e aí, o que acharam disso tudo? Será que se o Flash Gordon realmente fosse muito bem de bilheteria e muito bem de crítica, teria entrado nos anos 80 com tudo? Teria uma trilogia? Teria mudado os rumos do cinema mundial? Quero saber. Comenta aqui o que vocês acham e também o que vocês acharam de todas essas curiosidades que eu falei. Comenta aí. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostaram, já sabe, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar. E se você está chegando agora aqui no canal, aproveita também para conhecer as nossas redes sociais. Tem muita coisa, muita nostalgia para vocês. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também?
pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.